Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa, hoje com Gabi Valadão. Ao final do bloco anterior eu disse que falaria de uma mulher e talvez, e com certeza você nunca ouviu falar sobre ela, Susanna Wesley. Ela foi simplesmente a mãe de um homem chamado John Wesley, irmão de mais 18 filhos. Essa mulher ela tinha um dia por semana para conversar com seus filhos. Tratava bem todos eles, mas um dia por semana. John Wesley e seu irmão Carlos Wesley simplesmente evangelizaram o mundo através de orfanatos, de creches, fundadores da igreja metodista e mais, das faculdades metodistas, porque teve uma mãe que verdadeiramente cuidava e tinha o tempo para os seus filhos. Ela tinha tempo para tudo, mas um dia por semana era dedicado especialmente aos seus filhos. Será que nós conseguimos, as mães conseguem de hoje em dia, focar no trabalho, no caso dela na evangelização, e ainda treinar 2 homens que mudaram a história da evangelização, também da educação no mundo inteiro? Susanna Wesley, pesquise um pouquinho sobre a vida dessa mulher. Minha amiga Gabi Valadão, quais são os temas que você foca realmente? Você já abordou um pouquinho, mas na sua agenda de trabalho nesse dia a dia. Conta também experiência, o que aconteceu ao longo desse período, de apenas 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. E já 45 mil. Pois é, o que acontece? No Instagram, quando você se expõe, as pessoas começam a se conectar com você, com os seus problemas diários, e eu compartilho quase tudo, né? É claro que não é assim, nem 5% do meu dia, mas eu gosto de compartilhar coisas que eu sei que tem alguém do outro lado que precisa ouvir. Uma coisa que eu faço todos os dias de manhã é: Deus, permita que eu abra minha boca no Instagram de forma positiva e que alguém precise de escutar. Durante o dia, algumas coisas do cotidiano, mas sempre eu sinto e vem assim, forte no meu coração: nossa, eu preciso falar sobre isso. Então é muito aleatório, mas no geral, eu gosto muito de falar sobre o cotidiano de uma mãe de 4 filhos, que cuida da casa, cuida do marido e se cuida. Então, levantando aquela questão da autoestima, o tempo que eu vou tirar para fazer minha unha, a quarta do casal, né? Toda quarta-feira à noite é o dia meio do meu marido, que as crianças vão para casa da avó e a gente fica, né? Só nós 2. E os filhos vão para onde? Para casa da minha sogra. Sogra é boa para isso, tá vendo? Sogra para minha mãe, é claro. E eu ensino, né, que cada vez mais a gente tem que aprender a delegar, porque não necessariamente temos que dar conta de tudo sozinha. E não vai dar conta, E não vai dar conta. É igual eu falei, quem disse que eu estou dando conta? No fundo, a gente vai organizando da forma que dá. Eu gosto muito de planejar, como eu disse, eu coloco um quadrado, assim, prioridades mesmo, a lista, na ordem. O que eu preciso resolver e vou riscando. Por que anotar é bom? Porque quando você risca aquilo que você completou, você libera um hormônio de alegria, de satisfação do dever cumprido. Satisfação, porque você completou aquela tarefa. Por isso que é bom escrever. E quando você se sente produtiva, eleva a sua autoestima também. Verdade. Então está tudo muito relacionado. Eu gosto de falar também sobre essa parte da adolescência agora que eu estou entrando, que é um universo diferente para mim. Da mesma forma, quando eu ganhei o Ivo Neto aos 22 anos, agora ele entrando na adolescência, parece que é outro parto, porque é uma fase completamente diferente, né? Quando você tem um neném, até acho que os 10 anos, é aquela fase da criança, você está mais acostumada. A adolescência é uma fase que eu já estou nos livros de novo, estudando e pedindo aí muita luz e sabedoria para saber guiar meus filhos, porque a gente sabe que o mundo está diferente, está tudo muito diferente, então que Deus me dê muita sabedoria para conduzir esse momento, a questão dos estudos, enfim. No meu Instagram, você vai ver de tudo, você vai ver de comida, de culinária, sobre Deus, eu falo muito sobre Deus, muito sobre tudo, fé, né? Que é tudo. Ontem eu li algo que fez muito sentido e que eu quero levar para a minha vida inteira. Fale muito sobre Deus, pouco sobre você e nada de ninguém.
E eu acho que essa é uma regra que eu quero realmente assim levar para mim, até dentro do Instagram, né? Falar muito dele, porque é uma forma de evangelizar. E eu fico feliz que o Instagram existe, apesar de ter muita coisa que eu não acho que é legal. Sim. Mas que deixa mais acessível a muitas pessoas essa conversa, né? De falar sobre Deus, de compartilhar experiências de fé, de testemunhos, de milagres. Eu tenho certeza que o que aconteceu no meu parto foi um milagre. Eu sou um milagre vivo, o meu filho também. E é isso. O Instagram, ele é uma ferramenta de aproximação com as pessoas e para transformar a vida de alguma forma do outro lado. E usar para o lado do bem, né? E para o lado do bem, com certeza. E aí, Gabi, usando, lógico, a gente vai conversando, surgem as perguntas, até conversávamos ainda há pouco, a equipe prepara todas as perguntas, elas vão ficando, mas porque surgem tantos fatos novos. Você falou de herança, e falou da Bíblia. Timóteo, que foi um evangelista da Bíblia, Paulo, escrevendo a ele, diz que ele devia lembrar da fé que ele havia herdado de sua mãe Eunice, Eunice que herdou de Lloyd. Então, a herança que eles deixaram para Timóteo foi a fé em Deus. Aí lembro de outra pessoa que foi vice-presidente da República, José de Alencar, um dos homens mais ricos do Brasil e também vice-presidente da República, infelizmente morreu com câncer. Perguntaram a ele do que ele mais tinha medo. Se ele tinha medo da morte. Ele disse, não tenho medo da morte. Eu tenho medo da desonra. Eu tenho medo que após a minha morte, meus filhos me desonrem. Foi uma entrevista que ele deu. E aí eu pego duas coisas. Herança que nós podemos transmitir para a nossa família. Fé, você falou sobre ela, e honra. Duas coisas que dificilmente são ensinadas nas famílias de hoje. Fé em Deus e a honra do que vai acontecer no dia de amanhã. E eu percebo que você transmite exatamente coisas como essas no seu Instagram, no seu canal. Parabéns por isso. Nossa, que forte o que o senhor falou. Obrigada, mas é isso mesmo. E eu comento algumas vezes que existem maldade no Instagram também. Algumas mensagens que não são legais, digamos assim, né? Que às vezes machuca. E acredito muito que nem todo mundo cresceu com exemplo de fé e de honra, como o senhor está falando. E se as pessoas que ainda são más, elas ainda são más porque não foram amadas o suficiente, porque elas não tiveram esse exemplo de fé ainda. E eu tento muito perdoar. Eu falo que perdoar é um dom, né, de Deus e que a gente precisa entender isso. Exatamente, nós falávamos há pouco a questão do Instagram. É uma ferramenta do bem ou do mal, depende de como nós vamos usar. Aliás, não é o Instagram o bem ou o mal, é a pessoa, o ser humano que faz dele uma arma do bem ou do mal. E no seu caso, você está fazendo uma arma do bem. Teria alguma história, Gabi, interessante, de alguém que foi te agradecer, que você pôde ajudar essa mãe, que estava lá, socorro, Gabi! Olha, bispo, vários casos nesses 3 anos. O mais recente que eu vou citar é o de ontem, na verdade. Eu fiz uma live contando como foi que eu contei para o meu marido que eu já era divorciada e tinha 2 filhos. Tá, é um IGTV. E eu recebi mensagem de uma senhora de 47 anos, viúva, há 3 anos, que tem uma filha, e falou que precisava muito ter escutado aquilo, porque ela não conseguia se envolver novamente, porque ela não se sentia capaz, ela não se sentia pronta. E no meu IGTV, nessa live que eu dei, eu falo muito sobre como eu me senti uma filha amada e cuidada, e que eu não podia só ser o rótulo da menina de 25 anos, divorciada com 2 filhos, que eu era muito mais do que isso. Porque Deus ia me honrar com a minha família, porque eu era uma filha muito, muito amada. E ela me escreveu uma mensagem que me tocou profundamente, falando que isso fez muita diferença. Assim como outras várias, em relação a casamento, quando eu apareço com o Fernando, a gente tem um relacionamento muito leve, muito simples, porque eu falo que a chave de todo relacionamento é a comunicação. Mas não é só a comunicação, não é só conversar. Porque o que acontece, bispo? A maioria das pessoas conversam
já preparando para responder. Exatamente. A gente tem que ser o ouvinte que escuta, querendo entender o outro, não se preparando para responder, né? E que acaba não escutando, porque se eu estou preparando a resposta, eu não tenho tempo para ouvir. Exato. Quando eu comecei a entender que a comunicação é extremamente importante no relacionamento, principalmente no casamento, tudo ficou mais leve. Na verdade, todos os meus relacionamentos ficaram mais leves, assim, de forma geral. Isso se chama empatia. Eu acho que essa é a palavra, empatia mesmo. Você escutar, querendo entender e se colocar no lugar do outro, não preparando a sua resposta já, né? E quando eu falei isso também, eu trouxe algumas discussões, algumas mulheres falando, nossa, agora que eu fui perceber que meu casamento melhorou muito depois que eu comecei a querer escutar o meu marido para entender e não para responder, né? Assim, de cara. Exatamente. Evitei muitas brigas, eu queria muito te agradecer por isso. Depressão pós-parto é outro tema que também é muito procurado. Gabi, você estava falando há pouco, nós falando sobre depressão, é claro, mas você contou uma história pessoal, que quando seu filhinho nasceu, você teve um problema, o primeiro filho, né? Queria que ninguém cuidasse. Exato, eu queria só ficar com ele o tempo inteiro, eu não queria deixar minha mãe dar banho nele, o pai também eu tinha dificuldade de deixar, e eu realmente me anulei, me esqueci, porque é tão lindo, eu fiquei tão assim incrédula que eu tinha feito aquilo era só meu e meu, e realmente assim eu me esqueci. É uma depressão leve que se chama Baby Blues, e da minha segunda filha eu tive transtorno de adaptação, que não é uma depressão pós-parto, mas é uma condição psicológica também que traz uma certa tristeza e uma, como se diz, uma demanda de tratamento mesmo, né? Acompanhamento com psiquiatra, psicológico. Porque, como eu disse, os dois primeiros, a diferença é de 11 meses. Eu engravidei da Sofia, meu filho tinha 4 meses e meu relacionamento já não estava bom. E muito nova, né? Então, quando a minha filha nasceu, eu não estava legal. E é muito comum, muito mais comum, e eu gosto de estar trazendo esse tema, né? Para tratar e para procurar rede de apoio. Gente, rede de apoio é muito importante no pós-parto. Minha amiga, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu não te perguntei quase nada do que havia sido planejado, mas fiquei muito feliz em poder conversar com você, porque uma coisa vai puxando outra. E o seu recado final aí, para quem te segue e para quem vai passar a te seguir a partir de agora? Bom, eu sou uma jovem mãe de 35 anos, que ama a Deus, ama a família, e gosto muito de compartilhar o que a gente é, o que eu vivo, e o poder que Deus me deu de ser eu mesma com vocês. É tudo muito verdadeiro, do fundo do meu coração. E eu espero vocês lá. É @GabiValadão, meu Instagram. Vamos lá, vamos seguir. A Gabi, com toda certeza, você não vai se arrepender. Gabi, muito obrigado. Obrigada, senhor bispo. Permaneça conosco. Nós sempre temos uma história a cada programa para contar a respeito de alguém que superou alguma coisa, que venceu algum obstáculo e que vai poder te ajudar. Mas permaneça, porque daqui a pouquinho tem uma palavra de fé e esperança para você e sua família.